Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora iniciar o curso de Teoria Ergódica Diferenciável do doutorado em Matemática da UFBA. Este primeiro vídeo vai ser uma apresentação geral deste curso, okay? Que são os principais resultados da teoria não uniformemente hiperbólica. Okay? Então vamos começar com uma apresentação das raízes históricas desta teoria. Essencialmente é uma teoria linear. Okay? A teoria de hipervelocidade não uniforme vai até Lyapunov. Portanto, Lyapunov é final do século XIX. Okay? Podemos encontrar parte destas ideias nos livros de Kato Hasselblad, o próprio livro de Manhã, o livro de Sinai, Teoria Ergódica, já muito desenvolvidas. Okay? Inicialmente vamos para o Lyapunov. Lyapunov definiu conceitos como expoentes de Lyapunov para uma sequência de operadores lineares, no caso matrizes numa certa dimensão fixa. Okay? Isto aqui não é, eu não quero dizer aqui A elevado a n, é uma sequência de matrizes a n. Então, os expoentes de Lyapunov são os diferentes valores deste limite consoante os vetores v. Okay? Para todo o vetor v tem um certo limite, okay? Pode não existir também, okay? Mas são os possíveis limites desta sequência. Começamos com lim sup, a questão se existe o limite ou não é uma questão que nós vamos tratar aqui. Vamos supor que no caso de v ser zero, o vetor nulo, nós colocamos o lambda de zero como sendo menos infinito, por convenção. E uma propriedade importante deste tipo de construções, bem em geral, é que automaticamente este lim sup, né, ele não depende da reta onde depende só da reta onde está o vetor, ou seja, se eu multiplicar o vetor v por alguma constante c, o limite não muda, né? E o limite das somas tem um exercício muito interessante para vocês fazerem. O limite de uma soma aplicada a uma soma de vetores é menor ou igual que o máximo do limite em cada vetor. Ok? Isto significa automaticamente, se eu definir, né, este lambda de v deste jeito, por causa destas duas propriedades, automaticamente veem que os vetores que estão, digamos, num conjunto de nível, subnível, digamos, os conjuntos de vetores v, tais que o lambda de v é menor ou igual que uma certa constante, isto é automaticamente um subespaço vetorial, não é? Por causa destas duas condições, não é? Porque se v é tal que lambda de v é menor ou igual que a, e se w ou v' é tal que o v' também tem o lambda de v' menor ou igual que a, então as combinações lineares, por causa das propriedades, as combinações lineares do v e do v' também têm o seu expoente, né, este lim sup menor ou igual que a. Okay, então são automaticamente subespaços vetoriais. E, portanto, se cada nível, né, corresponde ao seu espaço vetorial, portanto, se eu estou num espaço vetorial de dimensão d, eu no máximo vou ter d expoentes de Lyapunov, okay? Porque os subespaços vetoriais, eles vão ter que, se eles são distintos, são todos distintos, se eu tenho o máximo possível de valores distintos, eu vou ter subespaços vetoriais distintos, e é claro que os subespaços vetoriais são crescentes. Então, se eu tenho um subespaço vetorial de dimensão d, se eu tenho RD, por exemplo, quantos subespaços vetoriais estritamente contidos uns nos outros e crescentes eu posso ter? Eu posso ter exatamente D. Certo? Então eu vou ter uma filtração de espaços onde o lambda tem um certo valor constante. Ok? Quando eu estou no espaço menos anterior. Certo? Porque eu tenho eu simplesmente pego os valores crescentes do lambda e considero os subespaços que têm valores, os vetores que têm valores menores ou iguais que esses valores constantes. Bom, o maior expoente vai ser, claro, o lim sup com o logaritmo da norma da sequência de matrizes. E a diferença entre as dimensões destes dois subespaços nós chamamos a multiplicidade de cada expoente de Lyapunov. Isto segue imediatamente por causa daquelas propriedades do limite.
certo? E pelo fato de nós estamos trabalhando com um espaço de dimensão finita. Posso definir a mesma coisa para famílias contínuas de matrizes, ok? Em vez de famílias discretas. E posso tomar o limite quando t vai para infinito em vez de ser em inteiros. Por exemplo, se eu tomar uma equação diferencial, e isto é o principal, esta foi a grande ideia, esta ideia vem do Lyapunov, se eu tomar uma equação diferencial não autónoma, como esta, uma diferencial linear não autónoma, okay, o B de t é uma matriz, é uma família de matrizes limitada, okay? Então a teoria das equações diferenciais garante, né, que existe uma matriz fundamental onde eu de facto eu posso calcular a solução como sendo, pego uma condição inicial, né, e calculo o A de t, que é uma família fundamental de soluções, e é uma família de matrizes. E esta fita de facto é contínua, por exemplo, se a B de t for contínua, e de facto um pouquinho mais, é diferenciável. Certo? Isto dá-nos a solução única desta equação diferencial com uma certa condição inicial, V0, assumindo continuidade aqui da B de t. Okay? Bom, se os expoentes de Lyapunov daquela família A de t forem todos negativos, né, acontece que a solução trivial, que sempre existe, né, a solução nula é sempre uma possibilidade quando estou trabalhando com equações lineares, essa solução trivial, se todos os expoentes forem negativos, ela é assintoticamente estável. E de fato é exponencialmente estável. Ou seja, para todas as condições iniciais numa certa vizinhança da origem, eu vou ter que a solução correspondente decai exponencialmente no futuro, para algum lambda positivo, para alguma constante C. Okay? Bom, mas isto é caso linear. Lyapunov, de fato, ele mostrou que se acontecer uma condição de regularidade adicional, nós vamos falar sobre ela, como uma hipótese adicional, esta estabilidade continua valendo para qualquer tipo de perturbações não lineares. Ou seja, se eu tomar uma família FTW, a minha equação diferencial, aqui devia ter um pontinho, W', se eu tomar uma FTW aqui, em que FTW é simplesmente uma aplicação que ela é 1 mais C, portanto é C1 mais C, portanto é C1 e a derivada é C Lipschitz, FTW satisfaz esta relação, esta norma em W, então a solução trivial da equação continua a ser exponencialmente assintoticamente estável, como anteriormente. Okay? Então estes expoentes dão-nos informações importantes, no caso das soluções destas equações diferenciais, para obter estabilidade da solução trivial, mesmo com perturbações não lineares aqui. Isto aqui não tem que ser linear, tem uma função qualquer, desde que satisfaça esta condição aqui. Okay? Então isto é importante, é uma condição importante de estabilidade para equações diferenciais, e esta condição de regularidade, né, é útil. Okay, a regularidade significa o seguinte, significa que este limite tem que existir, mesmo que eu substitua os vetores por L vetores ou K vetores de um produto exterior. Okay? Ou seja, eu vou substituir o vetor por um L vetor. O que é que eu faço aqui é o seguinte: se eu pegar em L vetores e fizer aqui o produto exterior desses L vetores, isto aqui tem uma norma que por definição é o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores V1, etc, VK, caso VL, ok? Então nós queremos que ao calcular a imagem deste L vetor, né, o lim seja, eu vou olhar o quê? Vou olhar aqui o volume da imagem deste paralelepípedo, do paralelepípedo gerado por estes vetores pela aplicação AT. E vou calcular o log e 1 sobre t desse volume, né, e fazer o t para infinito.
Portanto, eu quero que qualquer que seja o L vetor, né, este limite ainda exista. Okay? Bom, esta é a condição de Lyapunov que geralmente é bem difícil de verificar. Okay? Portanto, imaginem que vocês estão com um espaço de dimensão 3, por exemplo, vocês têm que considerar todos os vetores e depois têm que considerar todos os planos e verificar que o limite sempre existe. Okay? Se for em dimensão maior, né, a combinatória é ainda mais complexa. Então, acontece é que existe um teorema, já provado já no século XX, na segunda metade do século XX, o teorema ergódico multiplicativo de Elseledetz, que diz que, né, para certas famílias muito gerais de matrizes, essencialmente são matrizes estacionárias em relação a um certo processo aleatório, nós vamos definir isso com cuidado, a regularidade é quase certa, vale QTP. Okay? E isso nos permite, então, estudar o comportamento assintótico das famílias de matrizes de uma forma muito mais completa. Okay? Então, isso é uma espécie de milagre que se obtém quando nós trabalhamos com processos estocásticos, essencialmente, quando nós colocamos a medida invariante, né, controlando a geração destas matrizes. Então, o que é que diz o teorema ergódico multiplicativo, assim, de forma muito geral? Eu tomo uma transformação que preserva uma medida, ou seja, estou no contexto de ergódica, e agora acrescento um cociclo. Então eu concentro o seguinte, eu pego uma transformação que a cada ponto do meu espaço associa uma matriz de dimensão D. Vamos supor que a matriz é invertível. Então para cada x no meu espaço eu tenho A de x, que é uma matriz D por D. Okay? E suponhamos que esta aplicação é mensurável, a aplicação que vai no meu espaço, no espaço das matrizes. De tal forma que a mensurabilidade pode ser considerada, por exemplo, podemos ter aqui a nossa norma de matrizes e isso nos define abertos, porque dá uma distância e, portanto, eu tenho os borelianos aqui neste espaço, logo eu posso definir mensurabilidade. Vamos assumir que o logaritmo da norma, pode ser a norma usual do operador, de A de x é integrável em relação à medida invariante. Portanto, em relação a d mi de x. Então, o teorema de Elseledetz garante que aqueles expoentes existem, aquele limite, de fato, aquele lim sup é um limite para esta sequência, isto é o cociclo, eu vou definir AN de x como sendo o produto de A de x por A em f de x, por A em f2 de x, etc, etc, por A em fn menos 1 de x. Eu vou multiplicar o A, a matriz A, ao longo da órbita do meu ponto. AN de x é nos n primeiros pontos da órbita. Okay? Então, os expoentes vão existir para quase todo o x, para este AN de x. E também vai existir um número que depende do x, um certo número inteiro, e vai existir uma filtração com esta quantidade k de x de elementos, portanto uma sequência crescente de subespaços, e os seus respectivos expoentes, de tal forma que os limites existem, né, em cada um dos subespaços e são dados pelos lambda i's, que são estes expoentes aqui. Okay? E estes limites estão fixados sempre que eu esteja numa diferença destes subespaços. Esta conclusão, de fato, mais geralmente, vale para qualquer automorfismo de fibrados vetoriais sobre uma certa transformação f, em que eu vou agora usar o A índice x, o A de x, como sendo a ação do automorfismo na fibra x. Esta abstração, de fato, vem de um exemplo muito concreto que nós conhecemos, que é a aplicação tangente derivada de uma transformação diferenciável numa variedade. A de x vocês podem pensar como df em x, a diferencial de f em x, a derivada de f em x, que vai do fibrado tangente, do espaço tangente em x para o espaço tangente em f de x. E, portanto,
aqui o fibrado vetorial, aqui é simplesmente o fibrado tangente. Ok? Então este é o exemplo paradigmático para imaginar o que está acontecendo aqui. Os expoentes de Lyapunov, lambda de x, e o seu número, k de x para cada x, são funções mensuráveis de x, são constantes nas órbitas da transformação. E claro, como habitualmente em teoria ergódica, se a medida μ for ergódica, como os k são funções invariantes, são invariantes nas órbitas, então eles têm que ser constantes QTP. E os lambdas também. Se a μ for ergódica. Okay? Então nós soubermos que a μ é ergódica, então nós obtemos os lambdas e os k sendo constantes QTP. Os subespaços, os fi de x, eles dependem mensuravelmente do ponto e são invariantes pelo automorfismo. Então, o a de x do f i de x vai no fi em f de x. E, né, em geral, estes objetos não estão definidos em todos os pontos de fato. Okay? Eles, em geral, são definidos apenas num subconjunto de medida 1 em relação à medida invariante. E dependem da medida invariante. Okay? Em geral, eles dependem de fato descontinuamente no ponto base x. Okay? Então, os expoentes de Lyapunov não têm que existir para todos os pontos e a filtração de Lyapunov não está definida onde os expoentes de Lyapunov não existem. Okay? E essa filtração e os expoentes podem variar descontinuamente em geral. Certo? No caso invertível, nós podemos reforçar a nossa conclusão. Nas mesmas condições, eu acrescento a condição de que o inverso, o a de x menos 1, tem uma norma cujo logaritmo também é integrável. Acrescento essa condição de integrabilidade ao caso anterior. E então nós vamos obter que cada fibra, de fato, em vez de ter uma filtração, uma sequência crescente de subespaços, e em cada subespaço eu tenho um expoente definido, eu tenho, de fato, uma decomposição em soma direta em subespaços que são invariantes pelo automorfismo. O a de x do i de x é o i em f de x, e em cada i, e para cada vetor não nulo no i, eu tenho que o limite está bem definido, é o expoente de Lyapunov lambda i. Okay? Para cada i de 1 até k, e o k depende do x, como antes. Okay? Então, estes espaços, subespaços do Celerets, são relacionados com os subespaços fi desta forma, ou seja, cada f i de x simplesmente é a soma do ei com o ei menos 1, com o ei menos 2, etc., com o e1. Okay? Então, a multiplicidade dos expoentes de Lyapunov, a multiplicidade de cada espaço, cada ei, é de fato aquela diferença do fi com fi menos 1. Uma propriedade extremamente importante, nós vamos falar muito sobre ela, é que os ângulos entre dois subespaços do Celerets são sempre subexponencialmente decrescentes ao longo de órbitas de f, ou seja, se eu olhar o ângulo entre uma soma de subespaços do Celerets, uma soma direta, e o seu complementar, a soma complementar, se eu olhar para esse ângulo, nós vamos discutir também como é que nós definimos o ângulo, não é? Mas tem uma maneira natural de definir este ângulo. Se eu tomar o logaritmo dele, dividir por n, né, está ao longo do fn de x, para um x QTP, para um x genérico em relação à medida, 1 sobre n log do ângulo vai para 0 quando é para infinito, ou para menos infinito, se eu tiver uma transformação invertível. Okay? Portanto, isto vale para qualquer agrupamento que eu tenha de subespaços. Eu posso escolher, se eu tiver 5 subespaços, eu pego 2 deles, olho o ângulo com os outros 3 do complemento, okay? E esse ângulo, tomado o logaritmo e dividido por n, ele sempre vai para 0. Okay? Isto diz-se que ele é subexponencial ao longo da órbita. Okay? Isto é extremamente importante, porque significa que se eu tiver expoentes positivos e negativos, por exemplo, né? A expansão dos vetores nessas direções onde eu tenho expoentes positivos e negativos é mais rápida do que a queda do ângulo. A queda do ângulo é subexponencial e o crescimento da norma, por exemplo, né, dos vetores que estão num subespaço com expoente positivo é exponencial, assintoticamente. Okay? Isso vai me permitir construir
por exemplo, variedades invariantes, variedades instáveis e variedades estáveis. Vamos discutir isso com mais detalhe. Okay? O decaimento subexponencial dos ângulos é equivalente à regularidade, ou seja, nós vamos ver isso também, aquela condição de decaimento exponencial de ângulos equivale a dizer que o determinante do AN de x, tomando o logaritmo dividindo por n, ele vai convergir, quando é infinito, para a soma dos expoentes de Lyapunov vezes as dimensões dos seus espaços respectivos. Okay? E isto é equivalente a dizer que os expoentes dominam os ângulos. Okay? Ou seja, em particular, neste caso, se eu souber que as minhas matrizes elas conservam volume, se elas têm determinante 1, em todos os pontos, então a soma dos expoentes de Lyapunov tem que ser nula, tem que ser zero. Ok? Então, se eu souber que eu tenho preservação de volume, a soma dos expoentes de Lyapunov tem que ser zero. Uma consequência direta a partir daqui. Mas isto vale QTP só, né? Então, isto é equivalente à condição de regularidade do Oscillated. Vamos em seguida falar sobre a aplicação destas ideias para diffeomorfismos.